Hello Web, tudo azul por aí, aqui quem fala é o psicólogo Lucas Freire e seja bem-vindo ao nosso ImpulseCast. Eu terei o prazer de ser o host de um podcast maravilhoso desse fórum que foi construído para a gente debater sobre inovação, liderança e empreendedorismo. Foi um fórum que foi desenvolvido e pensado pela Rede Mais, uma empresa com mais de 10 anos de experiência em inovação e aceleração de negócios. Esse fórum, o Impulse Fórum, é o ponto de partida para líderes, empreendedores e inovadores que estão transformando o mercado. Nas redes sociais você pode acompanhar tudo sobre o nosso podcast e sobre o Impulse Fórum no @Impulse Fórum. E aqui em cada episódio a gente vai explorar o que move, o que inspiram os negócios e os empreendedores, porque inovação é a mola propulsora do futuro. Então, desliguem o piloto automático e vamos apertar o play da vida. Sejam bem-vindos! Este é o nosso ImpulseCast, onde você aperta o play da inovação, onde a inovação nunca para. E para que a gente possa esquentar os motores e começar os trabalhos, eu tenho uma convidada muito especial aqui, Emeline Oliveira, profissional de inovação, marketing com experiência internacional, foi sócia fundadora de uma agência premiada e hoje ocupa o cargo de superintendente de inovação do estado da Bahia. Olá, como vai? Seja bem-vindo ao nosso ImpulseCast. Oi, Lucas, tudo bem? Obrigada. Tudo azul com você? Tudo azul sempre. Vamos lá, primeiro vamos começar contando um pouquinho da sua participação aqui no nosso Impulse Fórum, né? Conta um pouquinho do painel, como é que foi o painel, como é que vai ser esse painel. Boa, a gente vai ter um painel aqui um pouco antes das 11h10 e um pouco, e a ideia da gente é falar sobre inovação em rede. O que a gente vai puxar muito nesse painel é como as hélices da inovação elas se comportam. Então, a gente vai falar um pouco sobre tripla hélice, que a gente falar um pouco como é que governo, corporações e universidades trabalham em conjunto para desenvolver projetos de inovação, sejam inovações processuais, como inovações em P&D e inovações fora do core business das corporações. E a gente vai estar com alguns convidados para discutir cada um de uma hélice. A gente vai ter uma universidade, a UFBA, a gente vai ter um profissional de corporação e a gente vai ter um profissional do governo, no meu caso, e discutir como é que a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam trabalhando todo mundo em rede. Olha que interessante, a gente sabe hoje que a inovação ela é um indicador de sucesso de um estado, de um país. Como é que trabalhar nessa frente dentro de um estado que é tão grande como a Bahia, né? Um desafio. Uhum. É um estado de 417 municípios, 27 territórios. Cada território tem a sua linguagem específica, né? Mas o bacana de como a gente está trabalhando, a SECT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela é uma secretaria que ela trabalha a inovação transversal. Então, ela consegue trabalhar a inovação na saúde, junto com a Secretaria de Saúde, consegue trabalhar a inovação com a educação, junto com a Secretaria da Educação, a inovação no turismo. Então, é um desafio enorme. A gente tem uma pauta muito olhando para a inovação empreendedora, porque a gente acredita, o governo acredita que a base de qualquer qualquer desenvolvimento econômico, ela parte primeiro principalmente da educação. Então a gente olha muito para a inovação dentro das escolas, e a gente está no momento também de tentar trazer hubs, montar hubs de corporações para trazer investimento para a Bahia e desenvolvimento de P&D junto com as nossas universidades. Que demais! Então a gente vê um incentivo importante para a geração de ideias e principalmente soluções, né? Porque a inovação tem a ver com soluções. E fala um pouquinho para a gente dessa ideia de rede. Qual a importância desses agentes? Como é que esses agentes operam? Como é que é lidar com diferentes agentes que causam tanto impacto na nossa cultura, na nossa comunidade? Trabalhar em rede ainda é um big desafio, é um grande desafio, não só para o governo, mas para as próprias corporações, para as próprias universidades. Cada uma tem uma particularidade. Uhum. As corporações, elas têm metodologias ágeis, elas conseguem voar muito rapidamente, ela tem seu próprio recurso. São tempos diferentes, completamente diferente. Ela tem necessidades próprias e muitas vezes ela faz o que a gente chama de venture building, que é você desenvolver projetos de inovação dentro da própria corporação. Perfeito. Muitas vezes você spin-off, você tira esse projeto de inovação dentro da corporação e transforma numa nova corporação. Ela trabalha dessa forma. Quando a gente olha para o governo não consegue trabalhar sozinho. Sim.
ele precisa de corporações, ele precisa de universidades. Quando a gente olha para a universidade, nosso grande desafio hoje é trabalhar principalmente inovação e desenvolvimento de pesquisa aplicada a negócios. Entendi. Coisa mais aplicativa. Mais aplicativa. Hoje você tem muitos doutores, muitos mestres nas universidades e uma falta de diálogo entre os pesquisadores, o que eles estão pesquisando e o que o mercado de fato precisa. Então, muitas vezes você vê doutores com pesquisas fantásticas, mas sem aplicabilidade de negócio, vira paper. Eu já vi que muitos países têm essa relação, né? Eu já trabalhei com multinacionais em que a pessoa sai de um doutorado direto para a corporação. Esse ainda é um movimento que a gente precisa fomentar mais aqui? Muito! Entendi. Esse é um movimento que esse diálogo, ele ainda parece que ele é encurtado, sabe? E muito o papel da SECT, muito o papel do governo é colocar esses atores na mesa. Legal. Então, o que a gente tem feito é levantar muitas dores de desafios de corporações, entender o que eles precisam desenvolver em termos de negócio e plugar com universidades, doutores e mestres, para que eles entendam e pesquisem algo que, de fato, eles vão conseguir colocar dentro do mercado. Criar uma harmonia melhor entre esses players. Exatamente. Né? A corporação precisa de mestres e doutores, mão de obra qualificada para desenvolver seus projetos de pesquisa e desenvolvimento, e os doutores e mestres precisam ver a aplicabilidade dos estudos. Sim. Então, isso é um desafio e não é um desafio Bahia. Isso é um desafio nacional. É um diálogo que ainda são atores que sentem a necessidade, mas pelo formato de trabalho é muito difícil as coisas andarem no mesmo ritmo. Entendi. Então, o papel nosso é tentar colocar todos esses atores na mesa para a gente conseguir fazer. A gente já está conseguindo, então a gente já... hoje a Secretaria está desenvolvendo um escritório de projetos onde a gente vai juntar essas corporações. A gente já está tendo reunião com algumas corporações, levantando desafios e puxando já essas universidades. Então, o IFBA está junto com a gente, o UFBA, o NEB, o EFES, universidades do interior do estado da Bahia. Então, esse está sendo um movimento porque a gente acredita numa pesquisa voltada para aplicabilidade, negócios sendo alimentados por universidades. Esse é o casamento que vai, de fato, a gente conseguir criar negócios e inovação, porque tantas universidades precisam inovar, precisam sair de onde elas estão, quanto as corporações. Existe um olhar de que se você não está inovando, provavelmente você está morrendo. Não existe um meio termo. Então, esse é o olhar nosso, é para onde a gente está focando nossas energias no momento. Que interessante, em cenários com tanta incerteza, a importância da gente estar criando e gerando soluções é fundamental. E você tem algum spoiler assim, de projetos que já saíram desse movimento, exemplos que a gente possa depois pesquisar e dar uma olhada? Boa, tenho sim. A gente está construindo agora um hub de mineração junto com a CBPM aqui na Bahia. Olha que legal. Esse hub de mineração, nosso objetivo é trazer empresas da mineração baiana, trazer os desafios, inúmeros desafios, desafios de sustentabilidade, desafios processuais, fazer com que essas corporações elas pluguem com startups para que essas startups desenvolvam soluções para essas corporações. Então, a gente está nesse momento. O Hub ele vai ficar na CBPM, ele vai ficar ali dentro do CAB. A gente está agora iniciando todo o processo de convênio. O projeto já está pronto, já está nas redes sociais, tanto da CBPM quanto da SECT. Então, isso as pessoas acessam aí, quem é interessado por esse segmento? Boa. Essa informação ela tá nas redes sociais da SECT, que o Instagram é SECTBA. Legal. E o da CBPM. Então, a gente tem fotos, a gente, logicamente, não tem o projeto lá explanado, mas a gente já está... isso já está sendo divulgado, inclusive, na própria voz do André Juazeiro, que é o nosso secretário de Estado, né? Eu acho que deve ser um baita desafio estar num estado tão plural em termos também de possibilidade de negócios, né? Porque você cita a mineração ela é muito forte no interior do estado, aí depois tem o turismo, então são todas frentes que envolvem a necessidade de inovar, né? Então, para aí, você que está no segmento de mineração, fique ligado. Mais algum spoiler, assim, algum outro segmento interessante? Vários outros segmentos. Ontem a gente estava no Scream, que foi um evento que aconteceu aqui em Salvador, e a gente teve uma reunião com alguns players do audiovisual. Então, a gente está olhando também para o segmento de audiovisual, para o desenvolvimento de um polo de audiovisual na Bahia. Que está no nosso DNA também. Está no nosso DNA, exatamente. A gente está também desenvolvendo um polo de... acho que é transição energética. Transição energética, que a gente vai levar para Camaçari, vai ficar lá, no CEPED.
A gente está olhando para a bioeconomia, estamos olhando para o segmento de defesa, segurança e defesa, economia do mar. O nosso polo de economia do mar ele vai ficar na Cidade Baixa. Uau. Então a gente já tem algumas movimentações eu já tô curioso com acontecendo. essa economia do mar. Eu sou um mergulhador amador, então eu gosto de apertar o play da vida. Essas diversas explorações das possibilidades de descoberta me movem. O que seria essa economia do mar? Me conte aí, tô curioso agora. Tudo que a gente vai olhar para a inovação das águas. Legal. Então, economia, pesca, sustentabilidade. Hoje existe um olhar para meio ambiente. Hoje existe algumas ações para olhando para a sustentabilidade naval. Legal. Mas a gente vai ampliar um pouco mais esse olhar. Então, esse hub, ele já está sendo constituído com algumas empresas que trabalham nesse segmento aqui na Bahia especificamente. Que bacana. Uma coisa importante para que todos que estejam assistindo saibam que em um cenário e um mundo complexo, a gente não pode ter soluções simples nem binárias, né? A gente precisa de soluções sistêmicas. Então, conta um pouquinho aí qual é a importância de ligar esses agentes, né? Porque às vezes você deu um exemplo interessante, economia do mar, mas ali tem vários negócios embutidos, né? A gente tem até o turismo, a gente tem uma balança às vezes que é um ajuste sutil e é um olhar sistêmico. Então essa secretaria ela traz essa abrangência, como é que é isso? Quando a gente olha para a inovação em um segmento, a gente não pode olhar para um único player. Existe toda uma cadeia produtiva desse player. Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente fala de audiovisual, no nosso polo de audiovisual que a gente está olhando para a Bahia. Esse polo ele vai olhar desde o figurino, então olhando para moda, para costureiras e etc, para a área de tecido, de criatividade, então de filmagem, de storytelling. Uau, então você olha de toda a cadeia. Então quando você olha o audiovisual não é só o que a gente está aqui, uma câmera e o que vem por trás, né? E todo o nosso time e todo o time de roteiristas. Tem a economia criativa que passa por tudo isso. Por tudo isso também, exatamente. Quando a gente olha para a economia do mar, vai desde o pescador. Nossa, né? Quantas pessoas tem nessa secretaria? Então, vai desde o pescador o olhar de inovação. Então, não tem como você olhar para... isso aqui não é pequeno, isso aqui é gigante, não tem como fazer sozinho, é impossível fazer sozinho. Então, o nosso papel é realmente colocar atores na mesa. Perfeito. Porque o que a gente faz no governo do estado não é para o governo, é para ele ser perene. A política pública ela precisa ser perene a quem está na cadeira hoje. Exato. Então, a gente precisa colocar atores na mesa, porque isso precisa perdurar, independente de quem esteja à frente de uma secretaria, por exemplo. Que bom ter essa consciência, né? Porque eu acho importante que a gente tenha políticas que possam perpetuar, né? E não só resolver um problema de um curto prazo, né? E tem um ponto, Lucas, que isso aqui não é para amanhã. Então, isso é muito importante ficar claro. Isso é um processo longo. Sim. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Sapiens em Floripa, para a Tecnopuc do Rio, isso foram anos. Os caras vêm trabalhando há 10 anos para hoje serem referência no mercado. Você está plantando semente. Eu estou plantando semente. A gente está plantando semente. Provavelmente tudo isso que a gente está conversando aqui, ele vai ter muito mais força daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Por isso que a gente não pode parar e que a gente precisa, de fato, pensar em políticas que sejam de inovação perenes a quem está na cadeira hoje. E eu acho importante também a gente sair de um discurso de que somos um povo criativo. A gente precisa entrar na ideia de sermos um povo inovador, que é a aplicação da criatividade, né? Porque aí é um movimento a mais, é um movimento de tornar essa contribuição social mais amplificada. E uma dúvida interessante que eu fiquei agora pensando aqui, existe um mapeamento de DNAs de inovação regionais? Qual é o nosso negócio? Ou isso vai sendo explorado e como descoberta de padrões econômicos do nosso estado? Ambos. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um projeto na Secretaria de Mapeamento do Ecossistema de Inovação, porque a gente não quer se sobrepor a nada nem a ninguém. Então, a gente mapeia quem está atuando no ecossistema de inovação no estado para puxar essas pessoas para trabalhar junto e não sobrepor. Então, por exemplo, a gente não quer trazer um hub de economia do mar se já tem gente fazendo isso. Quem é que está fazendo isso na Bahia? É fulano e beltrano? Então, traz para perto para que a gente trabalhe com eles. A gente, como governo, nós somos um impulsionador de processos da economia. Então, a gente quer
de fato, trabalhar com quem já está. Então, esse é o nosso olhar de mapeamento. E um outro olhar é que a gente precisa trabalhar em cima das iniciativas de desenvolvimento econômico para o Estado. Legal. Então, Uma matriz, então. exatamente, que norteadora para onde a gente vai. A gente não está atirando para qualquer lado, né? E ano que vem vai ser o ano da economia do mar. A gente está aí com a COP20. Sim. Ano que vem é o ano das discussões sobre a economia do mar. E a gente está olhando para isso também. Então, nada é por acaso, não saiu da nossa cabeça à toa. Existe uma linha racional e porque a gente está olhando para cada segmento desse. Legal. E aí, pensando já nesse ano que vem, que vai ser a economia do mar, já existe então um planejamento de como vai ser essas atuações e quais eventos vão acontecer? Existe já um mapeamento disso? Nós estamos fazendo um mapeamento agora de todos os eventos que estão acontecendo, principalmente na Bahia, para que a gente consiga cobri-los e fazer com que exista uma rede, né, para que as coisas se complementem. Então, o que eu estou falando aqui com você, isso também foi discutido ontem no Screen, junto com alguns players de audiovisual. Legal. E isso já vem sendo discutido em alguns outros eventos. Então, o nosso discurso é que ele realmente tenha uma continuidade para ano que vem e que a gente, de fato, consiga colocar em prática esses atores na mesa para que a gente consiga seguir a agenda que a gente pretende. Que maravilha. A gente já tem aí a matéria-prima, a diversidade, as ideias. Agora, incentivar a inovação vai nos impulsionar para caminhos cada vez melhores. Que bom. Exatamente. E o que você pode deixar de mensagem aqui para os líderes empreendedores que estão ouvindo essa conversa, estão se inspirando e querem fazer contato com vocês e querem se aproximar? E aí? Inovação, a gente precisa ter em mente que inovação, a gente precisa, se a gente, como eu falei, né? Ou a gente está inovando, ou a gente está morrendo. As pessoas acham que inovação é algo muito distante. São carros voadores. O skate voador, meu sonho. Tem projeto de skate voador no governo do estado? Infelizmente ainda não, mas quem sabe. Não? Do estado? Sei lá. Adoraria. Skate voador. Acho que as pessoas falaram de inovação e não me trouxeram até hoje o skate voador. Estou frustrado. Mas o ponto aqui é que inovação é você resolver problemas antigos de forma nova. Sim. Então, se você está varrendo a sua casa e você leva 1 hora para varrer a sua casa e você arruma uma nova forma e você começa a varrer em 30 minutos, isso é inovação. Sim. Você otimizou o processo. Então, o recado para os empreendedores é mexer em processos, mexer em time é inovar. Entendi. Não ache que é algo distante. E se você não está saindo do lugar, você está morrendo. E a gente na Bahia, a gente ainda tem um investimento muito pequeno em inovação. Para você ter uma ideia, a indústria de mineração, ela investe apenas 0,4% do faturamento em inovação, frente às outras indústrias de varejo e comércio que investem uma média de 5% em inovação. Uau! Então, e aí quando a gente olha para o mercado baiano, ele é ainda menor, ainda é uma coisa que parece ser muito distante. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar o que é inovação. Sim. Se você mexe em processos, se você gerencia diferente o seu time, Perfeito. Isso é inovar dentro da corporação. Então, esse é o recado, é você se mexer, sair do lugar, frequentar eventos como esse, Sim. que é onde está a troca, é fazer network para poder sair do lugar. Acho que esse é o primeiro passo. Também você trazer esse ponto, porque inovação social também é inovação, né? Exato. Então a gente tem muitos campos possíveis de atuação dentro desse segmento. E quem sabe um dia eu terei o meu skate voador. Quem sabe um dia. Sabe um ponto que você falou de educação? Uhum. As escolas públicas do estado da Bahia, eles têm um clube de ciências. Sim. Muitos clubes de ciências dessas escolas públicas estão desenvolvendo alunos e criando produtos para mercado dentro dessas escolas. Então, a gente teve agora o Colégio Central que levou seus alunos para a Colômbia para apresentar um projeto e foram premiados lá. Uhum. Então, isso está acontecendo também dentro da escola pública. Legal. Então, a coisa está rodando, Perfeito. sabe? A coisa está acontecendo. Que é um caminho também de inovação e um campo muito importante, que é o campo da pedagogia, né? Uma educação voltada para a solução de problemas, para a descoberta. Eu acho que tudo isso está conectado. Que maravilha! Perfeito. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Lucas. Se as pessoas quiserem se conectar aí com a sua área, como é que fazem, como é que acham aí sect.ba.gov.br, certo, time? Porque é esse o site, é Instagram sect.ba, meu Instagram Mel Oliveira B, e é isso. Muito bom, muito obrigado. Super à disposição, a secretaria está de portas abertas também, fiquem super à vontade para nos fazer uma visita e entender como é que a secretaria está olhando para a inovação no estado e super aberta para contribuir com a sociedade e vice-versa.
Então, muito obrigado, e você que está assistindo a gente aqui no nosso ImpulseCast, não deixe de compartilhar, marcar, comentar, porque nós somos uma comunidade. A comunidade é feita com muitas mãos e, acima de tudo, gente, apertem o play da vida, porque aqui a inovação não para. Um abraço e até o próximo episódio. Fui!